Oi, tá tudo bem? Tá tranquilo com você? Tá difícil? Pois é. Nós estamos provavelmente em países distintos, né? Eu sou brasileiro, mas não estou no Brasil. E eu estou vendo o que está acontecendo fora do Brasil. E estou vendo o que está acontecendo no Brasil. E eu estou lendo a carta de Paulo. Nós terminamos a primeira carta de Paulo, que Paulo escreveu aos Coríntios. E nós vamos iniciar a segunda carta. Essa segunda carta ele escreveu porque na primeira carta ele deixou algumas respostas, algumas orientações, e parece que houve um movimento dentro da igreja. Ele está escrevendo para a igreja, né? Porque haviam questões que precisavam ser corrigidas dentro da igreja. E aí começou a haver um movimento dentro da igreja. As chamadas fake news, as divisões. A gente vê nos países, inclusive no Brasil, isso acontecendo. Né? O Paulo está tentando acertar, está tentando botar as coisas no rumo, ó, vamos por aqui, que aqui é o melhor caminho. Mas tem aquelas outras pessoas que a gente chama de oposição, né? Que não aceitaram dessa forma. O propósito dessa carta, ela foi escrita mais ou menos, vamos supor que Jesus tenha sido morto no ano 30, né? Que ele nasceu um pouquinho antes, ano 30. E aí essa carta foi escrita mais ou menos no ano 55, 25 anos depois. O ministério estava sendo pregado, né? Estava sendo espalhado a palavra de Deus. E ele pregou aos Coríntios, você pode ver lá no capítulo 18 de Atos, ficou mais ou menos um ano e meio pregando. E o propósito dessa carta está resumido assim, ó. A igreja de Corinto tinha sido infiltrada por falsos mestres que desafiavam tanto a integridade pessoal de Paulo quanto a sua integridade apostólica. Como tinha avisado que haveria uma mudança no seu itinerário, resultando isso no fato de que faria aos Coríntios só uma visita, não duas, conforme ele tinha falado, esses adversários estavam declarando que a palavra dele não merecia crédito, que ele era um mentiroso, que ele não era apóstolo, que ele estava enganando as pessoas. Diziam também que não era apóstolo genuíno e que embolsava o dinheiro que tinha sido arrecadado para os crentes empobrecidos de Jerusalém. Então, além de dizer que ele não era apóstolo, ainda estava falando que ele estava metendo a mão no dinheiro que estava sendo coletado, que ele levava lá para a igreja, né? Para a igreja de Jerusalém. Era uma igreja ajudando outra e ajudando na missão dele. Paulo pede que os coríntios reflitam sobre o fato de que sua vida no meio deles foi sempre honrosa. Paulo trabalhou com as próprias mãos, trabalhou com afinco. Ele falou muito sobre isso, que sua mensagem de salvação, transformadora de vidas, era verdadeira. E ele está escrevendo essa segunda carta, né? Nós vamos ler o capítulo 1. Abre o teu coração. Olha o que está acontecendo também dentro da tua família. Tem divisão, tem facção, tem briga. O que está acontecendo também dentro da tua família, da tua casa? Por causa de doença, qual é o problema? Paulo inicia assim. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. A vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Meu neto, bota bem baixinho, não liga não, que o vovô está fazendo a leitura da palavra, tá bom? Isso, brinca, Camel. Aí ele fala assim, ó, a vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala, Deus é o nosso consolador. Desliga lá. Michele, desliga ali para não... Meu filho, Arthur. Deus é o nosso consolador. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois, assim
como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele, temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo fato a nós concedido em resposta às orações de muitos. Aí ele fala assim, ele vai mudar os planos dele e vai explicar por quê. Este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nós temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade, sinceridade, proveniente de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. E espero que, assim como vocês nos entenderam, em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nós nos orgulharemos de vocês no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele explica, confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá, para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Quando planejei isso, será que eu o fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Amém significa assim seja. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Então, ele introduziu esse primeiro momento para poder colocar aquilo que ele vai colocar nos capítulos seguintes, que nós vamos ver amanhã e depois. A minha esposa vai trazer uma palavra para o nosso coração. Bom dia, Deus abençoe. Queria deixar o versículo aqui, 21, capítulo 1, versículo 21. Ora, o Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo,
Ele nos ungiu e nos selou como sua propriedade, como filhos de Deus, né? Pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. O que está por vir é a volta, né, para Jesus, né? O caminho. Eu sou a vida e a verdade. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Assim que eu entendo no meu coração. E aqueles que quiserem ter oportunidade, né? Aí, tiver com o coração por livre-arbítrio, por amor, quiserem aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador desse mundo, sair de criatura para ser filhos de Deus, sair desse mundo aí cruel, que tem tido tanta dor, né? Não que a gente crente não passasse por ela, mas a gente também tem o nosso Deus que luta por nós. E eles, né? Então fica o apelo aí, aqueles que quiserem aceitar, levante a mão, fala, Senhor, aceito o Senhor como o único suficiente Salvador na minha vida, escreve meu nome no livro da vida, me dá oportunidade, Pai, para que eu possa diminuir o Senhor, crescer na minha vida. Meu coração quebrantado, disposto a te obedecer, me limpa, me restaura, me faz uma nova criatura, Senhor, para que eu possa ter uma intimidade com o Senhor. Assim eu te louvo e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Tem um dia ótimo, que Deus te abençoe. Às vezes faz frio, às vezes faz calor, às vezes a gente passa um momento de alegria, que ri muito, às vezes chora muito, mas o Deus é sempre o mesmo. Paulo passou muita tribulação, mas ele não fraquejava. Ele ia na fé e na força de nosso Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus. Deus te abençoe.